Hoje nós vamos utilizar uma cadeira para fazer a aula. Eu vou usar a box, mas você pode pegar uma cadeira que seja mais firme para usar como apoio também. Então vamos lá, a gente vai se posicionar de frente para a cadeira, tá? Pés alinhados na linha do quadril. E a gente vai começar só naquele movimento de subir lá na pontinha dos dois pés e os braços crescem junto lá para o teto e desce devagar. Força lá nos dedos do pé, deixa o quadril um pouquinho para trás e desce devagarinho. Vem subindo, força nos dedos, um pouquinho de força lá no abdômen junto. Então não deixa a lombar vir para frente. Os braços não precisam ser muito lá para o teto, é quase que uma diagonal, na linha lá. Chegando na linha da orelha, já pode baixar. Vamos lá, puxa o ar, solta fazendo o movimento. Sempre um pouquinho de força lá no abdômen. As mãos ficam bem unidas, os dedos, né? Subindo, mais uma vez. E a outra. Agora a gente vai deixar os braços aqui na frente, uma mão, um antebraço sobre o outro. A gente vai dar uma leve pressão no antebraço, tá? Contra o braço de baixo. E a gente vai levar um pé aqui na frente, com a perna estendida. Encaixa bem os ombros, a ponta do pé lá na frente, então o pé bem em ponta para baixo, tá? A perna sem dobrar, perna direita lá na frente, e a gente vai subir e descer essa perna um pouquinho. Então sobe e desce a perna. Mantém um pouquinho de força ali de um braço contra o outro e sobe e desce a perna. Então a gente vai treinar bem o equilíbrio com força junto. Essa flexão de quadril, vem subindo até onde você tem equilíbrio, né? E cuida para não ficar balançando o corpo. Quem não tem muito equilíbrio pode fazer perto ou da parede ou de algum apoio e consiga encostar só um dedinho ali, sem se apoiar demais, né? Vamos fazer mais duas. E mais um. Aí, voltou. Baixa um pouquinho o braço para dar uma descansada. E aí a gente vai continuar na mesma perna. Então também, o antebraço ali apoiado, a gente vai manter essa perna direita lá na frente, agora a gente vai subir a perna, abre um pouquinho lá atrás numa meia lua, dá um toquinho lá no chão, só um toquinho, e volta numa meia lua. E tocou lá na frente. Então a gente sobe a perna, tá? Como um chutinho para cima e abre, vem abrindo. Foi lá atrás, tocou lá no chão, volta na meia lua. E tocou lá na frente de novo. 2, vamos fazer 5. Subiu, abriu e vem tocando lá atrás. 3, abre na volta e desce. Mais uma, perna esquerda bem firme. Foi lá atrás, tocou no chão. Voltou abrindo. A gente vai dar uma leve inclinada à frente, não precisa inclinar muito. E a última subiu. Vai abrindo na meia lua, toca lá atrás. Voltou lá atrás, lá pra frente, tocou no chão. Baixou os braços, dá uma descansada na perna de apoio, né? E aí, a gente vai deixar as mãos só na cintura ou aqui na frente, como fica melhor por equilíbrio. Sobe a ponta ainda do pé direito, tá? O joelho esquerdo a gente dá uma leve destravada e a gente vai fazer aquele movimento de abrir e voltar a perna. Abre para fora mesmo e fecha. A ponta do pé tem que estar para cima, então a gente cuida para não dobrar o joelho. A gente quer trabalhar no quadril, glúteo médio. Então vamos lá, abre e fecha. Mais 5.
4, 3, 2 e 1. E voltou. Muito bem. Aí a gente vai passar para a perna esquerda. Levou um pé lá na frente, pé esquerdo, pé em ponta. Braço agora a gente vai trocar, tá? Antes o meu tava o direito em cima, agora eu vou colocar o esquerdo em cima e o direito embaixo, no antebraço, e dar uma leve pressão do braço de cima contra o de baixo. Já descarrega o peso pro lado direito, pé em ponto, esquerdo, vamos lá subindo e descendo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Dá uma descansada. Geralmente um lado é pior que o outro, né? O esquerdo normalmente é pior. Vamos lá para meia lua, aquele círculo. Pé em ponta lá na frente. Sobe primeiro, vem abrindo. E vai lá atrás, dá um toquinho no chão. Volta abrindo. E desce lá na frente. Primeiro sobe, como se fosse um chute. E vem abrindo na meia lua. Opa. Tocou lá atrás. Abriu. E voltou descendo. Subiu 3. E voltou. Olha com ponto fixo. 4. E volta. Último. 5. E voltou. E aí, a gente vai fazer o último aqui para glúteos, que é da perna esquerda, pé em ponta para cima. Pode ser mão na cintura, onde fica melhor. Abre e volta a perna. 1, 2. O joelho direito, a gente pode dar uma leve destravada, tá? 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Isso. Queima só um pouquinho a perna de baixo. E agora a gente vai colocar um pé, vamos fazer com o pé direito em cima da cadeira, do assento, tá? Em cima ali do assento. Apoia o pé todo pra gente mobilizar o quadril. Deixa um pouquinho aberto, só para dar aquele espaço na virilha, então a gente não esmaga para dentro a perna, né, o joelho. Pode manter os braços lá na frente. Quem não conseguir sem apoio, apoia, né? Braços lá na frente, ombros encaixados. A gente vai só abrir ali o quadril. O pé pode deitar um pouquinho, tá? E braço abre junto. Abre e fecha. 2, 3, 4, 5, vamos fazer 8. 6, 7, 8. Aí voltou. E agora a gente vai fazer a mobilização do quadril lá na frente. Braços vêm junto com o quadril. A gente cresce a coluna sem esmagar a barriga lá na perna, na coxa, tá? Então a gente tem que dar um espacinho ali. E volta. Quando voltou, quem conseguir pode ir levando as mãos lá na direção do pé direito. O pé fica em ponta, mas a gente pode tirar um pouquinho o pé do assento. Olhou para o joelho, vem voltando, baixando o pé. Subiu braços, levou o quadril lá na frente. Encaixa os ombros e volta. Vai lá na frente, olha para o joelho. Estica bem, né? Sempre no seu limite. Subiu, foi lá na frente de novo. Olhou para os joelhos. Mais um, foi lá no alto. Cresce bem a coluna, até e volta.
Foi de novo. 5. Estica bem lá na frente. Vamos fazer mais um. E 6. Foi lá na frente. Isso aí, voltou. Agora a gente vai deixar os braços ainda lá na frente, palma da mão olhando para a outra, ombro bem encaixado. E a gente vai abrir o braço com a coluna aqui, olhando lá para a sua direita. Não precisa levar o ombro muito para trás. Tanto que vai a sua coluna, você leva o braço sem movimentar do quadril para baixo. Abre, vai olhando para a mão que está abrindo e fecha. 3, 4, 5 e 6. Aí voltou. E ainda desse lado a gente vai subir e descer na ponta do pé esquerdo. Pode deixar a mão na cintura. Você vai crescer para o teto e desce devagar. Não é para ir para frente crescendo. É para ir para o teto. Subiu. Coluna retinha lá pro alto. Cresce lá pelo topo da cabeça. E desce devagar. Força no dedo do pé. Vem subindo e desce devagar. 3. Sobe. E desce devagar. 4. 5. Bem lá pro teto. 6. Vamos fazer 8. 7. E 8. Aí voltou. Então vamos fazer tudo com o lado esquerdo. Apoiou o pé esquerdo. Deixa os braços lá na frente. Palma da mão, uma olhando para a outra. E vamos abrir o quadril, abrindo os dois braços. Também não é para levar bem lá atrás, que o braço vai passar da sua coluna, tá? Um pouquinho antes do ombro. E fecha. Abre e fecha. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí voltou. Braços vão lá na frente, a gente vai mobilizar o quadril lá na frente. Vai levando a coluna lá para cima, braço para teto, quadril à frente, cuida para não esmagar a virilha. Volta, alonga lá na direção do pé esquerdo. Lá na frente, olha para o joelho. Voltou bastante o pé, foi lá na frente. 2. E lá na direção do pé. Alonga bem essa perna. 3. Foi lá na frente. Pode respirar tranquilo. 4. Bem lá na frente. Para cima de novo. 5. Alonga bem a perna. E a última. 6. Olha bem lá pro joelho. E aí voltou, mantém o pé ali apoiado. E agora a gente vai abrir o braço para a esquerda. Encaixou bem os ombros. Cuida para não girar o quadril junto. E abre. 1. E fecha. 2. 3. 4. 5. E 6. Aí voltou. E a gente vai fazer aquela subida e descida do pé direito, tá? Então pode deixar a mão onde fica melhor para o equilíbrio. Vamos crescer lá pro teto, pelo topo da cabeça, vai subindo, força no dedo do pé e abdômen. E desce devagar. Sobe. Opa. 2, 3,
5. Pensa sempre que tá crescendo bem, né? 6, 7 e 8. Voltou. E a gente vai apoiar o pé em cima da cadeira. Vou começar aqui do lado esquerdo, com a perna esquerda apoiada. A ponta do pé vai ficar para cima, então só calcanhar apoiado. E a gente vai fazer o C da coluna, né? Então a gente vai lá alongando o braço direito, lá na direção do teto, cresce bem a lateral direita, relaxa o ombro esquerdo. Foi bem lá para cima e voltou. Só faz o C bem grandão, cresce, a coluna vai sempre no limite, né? No teu limite. Se doer tem que ir um pouco menos. 3. E subiu bem, cresce. 4. 5. E mais um. E 6. Isso. Agora a gente vai manter os dois braços lá na frente. E a gente vai levando. O pé continue na mesma posição. A gente vai levando os braços, vai afundando a barriga, fazendo aquele C. Afunda peito e abdômen. E vai levando a mão lá na direção do pé. Tenta levar as duas mãos juntas na mesma linha, não um braço mais comprido do que o outro, tá? Então a gente vai tentando levar até onde consegue. E volta, subiu aqui à frente. Foi, afunda o peito e o abdômen, faz um rolinho, abdômen para dentro e para cima. Sobe. Foi de novo 3, vamos fazer 5. Mais um, afundou, alonga bem. E o último, afunda bem, vai lá embaixo. Isso. E volta. No último a gente já encosta o dedinho, né? Se fizer 10, então, vai encostar a palma da mão. Vamos colocar ainda o pé esquerdo, tá? Lá atrás da cadeira. Então a gente vai apoiar os dedos lá atrás pra gente alongar a coxa, né? Então a gente vai dobrando o joelho direito e vai subindo os braços, olha um pouquinho lá pra cima e volta. Alonga bem a coxa, opa, e volta. Subiu. 3, 4, 5, vamos fazer 6. E 6. E a gente vai começar já de trás para frente, já apoia o pé direito lá atrás, tá? E vai alongando a coxa direita. Então, a gente vai descendo o joelho esquerdo, cresce a coluna e volta. Foi de novo, sobe os braços, alonga bem a perna de trás, tá apoiada, né? 3, 4, e mais um. Isso, voltou. Virou pro outro lado, apoiou o pé direito, ponta do pé para cima, só calcanhar apoiado, braço esquerdo lá pro teto, relaxa o ombro direito e vai levando o braço bem lá por cima da cabeça, não pode passar a mão pela frente da cabeça e volta. Pensa que tá crescendo bem a lateral da coluna, sente alongar, relaxa o lado direito, 3, 4, 5,
e 6. E agora a gente vai deixar os dois braços lá na frente, palma da mão virada para baixo. E a gente vai afundar a barriga e o peito e vai levando as mãos lá na direção do pé, lá no chão, do pé esquerdo, né? Foi lá para baixo, alinha as duas mãos e volta. De novo, afundou bem a barriga. Vai sempre no teu limite. Se não der para ir muito para baixo, não tem problema. Afunda mais a parte de cima da coluna e vai sempre até onde é confortável. O abdômen bem para cima e para dentro. E só mais um. Agora encosta a mão lá no chão. Força. Isso. E volta. Aí. Agora a gente vai ficar ainda de frente para a cadeira. Um pé a gente vai deixar à frente, vamos começar com o pé direito à frente. Pé esquerdo atrás, na posição lá do afundo. O amado afundo, né? Então a gente vai dar um passo. Tem que ser um passo, não pode ser muito pertinho, senão a gente vai agachar. Pega mais joelho ainda, tá? Então deixa lá para trás. Os braços a gente vai deixando aqui na frente. E a gente inclina um pouquinho só da coluna à frente, começa a descer, dobrando os dois joelhos. E sobe. Então a força tá mais para a perna direita, perna da frente, glúteo. Não pode ir descendo jogando o corpo para frente, senão você vai sentir o joelho. Tem que vir de cima para baixo. Vai sentando e sobe. Então a gente vai descendo, uma leve inclinação à frente para pegar mais o glúteo. E mais força na perna da frente do que na de trás. A de trás é quase que um apoio, né? Ela faz um pouco de força, mas apoia. Apoia um pouquinho. Isso. Vamos mais 3. E 2. E 1. Ficou lá embaixo. A gente vai subir e descer os braços. 1. Paradinho. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. E 10. Ainda no afundo, vamos fazer os pulsos, né? Porque sim, deixa a mão onde fica melhor e a gente vai agachar, ficou lá e pulsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E volta. Trocou a perna, pé direito lá embaixo. Vamos afundando, inclina um pouquinho a frente a coluna, vai descendo com força na perna, no glúteo esquerdo. 1. E sobe. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ficou lá. Braços. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Deixa eu queimar. 9. E 10. Ficou no pulso. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10. Queimar as coxas. E a gente vai fazer o agachamento também. Então a gente vai ficar no V, na posição do V. Então é calcanhar com calcanhar. Não pode ser um V muito aberto. Um pouquinho fechado, né? Um V minúsculo. E a gente vai afastar uma perna da outra, tipo um passo também. Fez um agachamento mais aberto. E aí a gente desce, se agacha. 1. Voltou no V.
Abre a perna, agacha, sobe, junta o pé. 2. E foi, abriu 3. 4. 5. 6. 7. Fazer 8. Aqui, no próximo, a gente fica e faz também o pulso, tá? A gente vai lá embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retorna, já fica pro outro lado, no V. E aí a gente vai ter que fazer pro outro lado, tá? Porque aí pega abdutores também, né? Parte de fora da perna. Então vamos lá. Abriu, agacha 1, volta no V. 1, 2, agacha, sobe, 3, agacha, 4, sobe, volta, 5, 6, 7, agacha, 8. Ficamos, a gente fez só 8. Pode fazer 10, 12 se quiser. Vamos agachar no pulso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E volta. Muito bem. Vamos deixar as mãos em cima da cadeira. Pode ser ou no assento da cadeira ou no encosto da cadeira. Quem não consegue baixar muito a coluna, bota mais no encosto. Vamos deixar as mãos ali, afasta um pouquinho um pé do outro. Vamos fazer aquele alongamento com a mobilização de quadril ali. Alonga bem a coluna, leva para trás o quadril. Dobra um pouco os joelhos, mas tenta sentir mais coluna do que perna, tá? Então não é muito agachamento. Leva lá atrás, volta articulando a coluna, subindo no rolinho e vai lá na frente na extensão. Pode tirar os dedos do pé do chão, quer dizer, calcanhar. E olha lá para cima, não joga a cervical muito para trás e encaixa o ombro. E por lá atrás, vai respirando. Vem subindo, articulando a coluna e o quadril. Vai lá na frente, estende, vai soltando ar. Foi lá para trás de novo. E deixa eu puxar bem as costas. Articula a coluna no rolinho e vai lá na frente estender. A gente vai fazer só mais um. Bem lá atrás. Volta bem para trás. Sobe imobilizando. E foi lá na frente. E aí vem voltando. E vamos só finalizar. Entrelaça as mãos, afasta um pouquinho uma perna da outra. Vai levando lá embaixo, dobra um pouquinho os joelhos, respira bem fundo. Leva lá pro teto. Solta um pouquinho lá para trás. Vai soltando o ar e os braços. De novo. Entrelaçou, leva lá. Como se fosse arrastar a palma da mão no chão. Sobe bem. E vai soltando. E a última. Respira bem fundo. Vem crescendo. E solta tudo. Muito bem.